Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 1. A partir do verso de número 1, assim nos fala a palavra de Deus. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Por gentileza, meu querido, coloque a sua Bíblia no assento. Segura na mão dessa pessoa mais bonita que está do seu lado. Eu quero fazer uma oração aqui nesse momento. Irmão Bruno, seja bem-vindo, viu? Vamos fazer uma oração aqui neste momento. Vamos acalmar os nossos corações, acalmar os nossos ânimos. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, aqui neste momento, meu Pai, mais uma vez a Tua palavra será pregada, será discorrida aqui nessa noite. E a intenção, Senhor, aqui jamais é de aparecer, de mostrar algo, pelo contrário, Pai. A intenção do pregador sempre tem que ser de alimentar a igreja, Deus, de instruir a igreja. Então aqui, Pai, eu estou 100% dependente da Tua presença aqui nessa noite. Que a Tua unção, Senhor, Pai, que a Tua glória alcance os corações aqui nessa noite, alimentando, Senhor, cada um aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar, por gentileza. Queridos irmãos, senhores e senhoras presentes aqui nesse recinto, eu quero ser sucinto aqui com as minhas palavras, mas eu preciso da tua atenção e eu preciso da tua paciência aqui nessa noite, para que enquanto eu esteja na introdução da mensagem, você venha entender e quando eu chegar no fio da meada, poder aplicar para as nossas vidas, tá bom? Pois bem, todos nós conhecemos muito bem a história, a biografia do profeta Abacuque. Nós sabemos muito bem que Abacuque, ele vai ser levantado em sua geração para prenunciar o cativeiro babilônico. Abacuque, ele vai ser levantado por Deus em meio a uma geração totalmente pervertida, totalmente profanada pelo pecado. E é exatamente nessa situação em que Deus ele vai levantar esse jovem profeta. Mas imagine só, senhores e senhoras, se coloque aqui no lugar do profeta Abacuque. Abacuque ele não vai profetizar, ele não vai falar sobre o povo de Judá uma palavra de bênção. Ele não vai falar sobre o povo de Judá ali, que Deus iria abrir as portas, que Deus ia derramar bênçãos sem medida sobre eles, não. Abacuque ele estava prenunciando ali para aquele povo que o cativeiro babilônico iria sobrevir sobre eles. Ele estava prenunciando, dizendo que a Babilônia, os caldeus, eles iriam dominar e eles seriam escravizados pelo povo babilônico. E não é fácil nós pregarmos uma mensagem de exortação, uma mensagem aonde nós não estamos falando sobre bênçãos, porque é muito fácil eu chegar aqui e dizer para você que Deus, ele vai trazer a cura para a tua doença, que Deus vai abrir as portas para você, que Deus vai te dar uma chave de um carro, uma chave de uma casa, e você provavelmente iria dizer glória a Deus, mas imagina só, se eu chego até você e digo que sobre a tua vida iria vir um tempo de crise, você já iria logo repreender, está repreendido, né, em nome de Jesus.
Imagine só se o profeta chegasse até você e viesse dizer que iria chegar um momento da tua vida que as portas iriam fechar, que as coisas que o cenário ia ficar totalmente desfavorável para você. E era exatamente nessa situação em que Abacuque, ele estava inserido. A geração de Abacuque, o centro da adoração da geração de Abacuque não era mais o Deus de Israel. O centro das adorações da geração de Abacuque era Moloque, era Baal, era Astarotes. Eles deixaram o Deus de Israel, tiraram o Deus de Israel do centro da adoração e agora passaram a viver uma vida idólatra. E nós sabemos muito bem que Deus, ele abomina a idolatria. Porque a Bíblia diz que Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. E era exatamente essa situação em que Abacuque ele estava inserido. É por isso que o seu nome Abacuque, na sua etimologia, significa abraço, ou significa aquele que abraça. Por quê? Por 3 motivos, talvez. Primeiro, porque os seus pais, eles estavam vivendo uma situação tão desfavorável, precisando do abraço de Deus, precisando do consolo e do acalento de Deus. E Abacuque, ele vai ser gerado quando seus pais estavam exatamente nessa situação. Porque nós sabemos muito bem, senhores e senhoras, em que na época do veterotestamentário bíblico, os nomes dos filhos eram colocados conforme a situação que os pais estavam passando. Nós podemos pegar, por exemplo, a vida de Samuel, a vida de Ana. Ana era uma mulher estéril, era uma mulher que tinha a madre fechada, era uma mulher que passava por grandes humilhações, porque ela não gerava filho. E as mulheres antigamente, quando não geravam filhos, era considerada amaldiçoadas. E a Bíblia vai dizer que Ana, ela vai clamar no templo. Ana, ela vai orar e ela vai chorar diante da presença de Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus vai abrir a madre de Ana. E aquela que vivia uma esterilidade, agora vai passar a gerar. E no seu ventre vai ser gerado Samuel. E por isso o significado do nome Samuel é pedido. Ou pedido a Deus. Por causa da situação em que ela estava passando. Então Abacuque, os pais de Abacuque provavelmente poderiam estar passando nessa situação desfavorável, que eles estavam precisando do abraço de Deus. Mas também existe outra linha teológica em que fala que os pais de Abacuque, pelo contrário, eles até estavam passando por uma circunstância muito difícil, desfavorável, estava passando pela seca, pelo deserto. Mas só que enquanto ele estava em uma situação desfavorável, existia uma presença que todos os dias o consolava. Existia uma presença que todos os dias o abraçava e fazia eles entender que mesmo na circunstância difícil, eles não estavam sozinhos. Mas existe o terceiro motivo. Me pergunte qual? Me pergunte qual? Não, está fraco. Qual? Era que o próprio profeta Abacuque, ele teve que se agarrar com a presença de Deus. Por quê? Porque Abacuque estava vivendo em uma geração totalmente pervertida, como eu falei.
Então o ministério de Abacuque, se nós formos estudar, era um ministério solitário. Era um ministério onde ele não tinha amigos para se aconselhar. Era um ministério onde ele olhava para os lados e ele não enxergava uma só pessoa que poderia lhe ajudar, pregando para uma geração pervertida sob o prenúncio babilônico. Mas aí, enquanto ele olhava para os lados, ele poderia não encontrar ninguém. Mas quando ele olhava para cima, ele sabia e entendia que existia um Deus que estava mandando ele falar essas palavras sobre Babilônia e que iria se responsabilizar por suas palavras. E ele precisava abraçar-se e agarrar na presença de Deus para que ele viesse cumprir o propósito que Deus o chamou para aquela geração. Será que tem Abacuques aqui nessa noite? Abacuques nessa geração? Porque a geração de antigamente, a geração do tempo de Abacuque não é muito diferente da nossa geração. Nós podemos muito bem ver que a primazia da nossa geração também não é o Deus de Israel. Que a prioridade da nossa geração não é Cristo. Mas imagine só nós se levantarmos sobre essa geração e pregarmos um evangelho genuíno. E pregarmos um evangelho que vai de encontro ao pecado das pessoas. E eu não estou dizendo aqui de forma alguma que nós devemos ser irresponsáveis e sair falando palavras de qualquer forma. Pelo contrário, nós temos que ter a sabedoria da palavra. Nós temos que ter o domínio da palavra de Deus para podermos exortar e confrontar conforme a palavra. Porque é da palavra que se despede labaredas de fogo. É a palavra. E é exatamente nessa geração em que Abacuque, ele vai ser levantado por Deus para poder profetizar sobre o povo de Judá. Não era uma situação fácil. Não era um posicionamento fácil ali em sua geração. Mas não é porque não tinha pessoas do seu lado que ele estava sozinho ali. No capítulo de número 1, nós podemos ver exatamente a crise em que Abacuque ele estava passando ali. Porque no capítulo 1 você vai ver que Abacuque ele vai questionar a Deus. Ele vai orar a Deus e vai dizer que ele estava clamando. E parecia que Deus não estava escutando. Versículo de número 2. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. No versículo 2, Abacuque ele estava clamando para que Deus viesse o trazer uma resposta. Por quê? Porque no versículo de número 1, ele tinha recebido um oráculo. Ele tinha recebido uma revelação de Deus. Ele tinha recebido uma visão de Deus. E provavelmente, e nós vamos entender isso pelos versículos posteriores, que essa visão do versículo de número 1 era exatamente a visão do cativeiro babilônico, da Babilônia chegando para dominar o povo de Judá, chegando para dominá-los. E nós conhecemos muito bem como aconteceu todo esse sitiar da Babilônia sobre Judá. Teve a primeira, teve a segunda e teve a terceira deportação.
E depois a Babilônia vai destruir o templo, vai levar todo aquele povo cativo para a Babilônia. E ali eles vão passar 70 anos, né, pastor? 70 anos na Babilônia, né? 70? Mas aqui é onde eu quero começar a conversar com vocês. O primeiro ponto é o silêncio de Deus. Talvez muitos de nós vivemos ou viveremos esse dilema. Viver o silêncio de Deus não é fácil. Imagine só, você orando ao Senhor, clamando ao Senhor, dizendo: Senhor, me responde, porque eu estou passando por isso, porque eu estou passando por essa situação. Qual é o propósito de eu estar passando por esse deserto, por esse vale? E Deus ficar em silêncio. O silêncio de Deus era exatamente o que Abacuque ele estava passando. Ele estava clamando ao Senhor. Ele estava orando diante da face de Deus e Deus ficava em silêncio. Mas uma coisa eu quero falar aqui para vocês. Que o silêncio de Deus não significa de forma alguma. Vou repetir. O silêncio de Deus não significa de forma alguma que Ele te abandonou. Você pode repetir comigo? O silêncio de Deus não está fraco. O silêncio de Deus não significa de forma alguma que Ele me abandonou. Ele pode estar em silêncio, mas Ele está contemplando. Ele sabe a dor que você está sentindo. Ele sabe o processo que você está passando. E se Deus ele não está mudando as circunstâncias, é porque Ele está usando as circunstâncias para mudar o teu coração. Se Ele não mudou o cenário, é porque Ele está usando o cenário como instrumento para mudar algo em você, para mudar algo em mim. O silêncio de Deus. Você acha que Deus ele não está vendo os teus momentos de dores? Você acha que Deus ele não está vendo as tuas lágrimas sendo derramadas? Você acha que Deus ele não está escutando o teu clamor? Você acha mesmo que Deus ele não está escutando a tua oração pela madrugada? Você acha mesmo? Aquele que não dorme nem dormita porque ele é o guarda de Israel, você acha mesmo que ele não está escutando você? Então ele está em silêncio não significa de forma alguma que ele virou as costas para você, que ele te abandonou, pelo contrário. É porque quando Deus responde, primeiro, Ele responde no tempo certo. Segundo, Ele responde para que venham te dar um direcionamento, para que você venha entender o propósito de tudo isso que você está passando ou passará. O silêncio de Deus. Talvez você não está entendendo. Mas talvez você não entende por quê. Mas todo o processo que nós passamos, Deus ele está amolando a nossa espada. Ele está amolando a ponta das nossas flechas. Sabe qual é o desejo do inimigo para você? Era cortar os dedos da tua mão e do teu pé. O que é isso? O que tem a ver?
Você se lembra de Adoni-Bezeque? Juízes capítulo 1. Adoni-Bezeque era rei de Bezeque. Era um rei maldoso. Que quando ele ia para a guerra, pastor Luciano, ele arrancava os polegares da mão e os dedões do pé. Sabe por quê? Por 2 motivos. Porque quando os nossos dedões do pé está cortado, nós não conseguimos ter o devido equilíbrio. E quando os dedos da mão, os polegares está cortado, o rei ele não conseguiria pegar a espada e ir para a guerra e manejar a espada na guerra. E talvez o diabo ele estava até tentando fazer isso com a tua vida. Cortar os dedos das tuas mãos e os dedões dos teus pés para que você viesse cair e não viesse mais pegar da espada e entrar no campo de batalha. Mas ele perdeu. Ele perdeu. Porque nesse processo não é para tirar a identidade de Cristo de você. Porque esse processo não é para que os teus polegares sejam cortados e você não mais entre no campo de batalha, no campo de guerra. Pelo contrário, a espada está sendo afiada, a lança está sendo afiada. Então não para, entra para o campo de batalha, entra para a guerra, porque Deus te dará a vitória. Cadê você? Cadê você que vai entrar para o campo de batalha? Cadê você que não vai parar de guerrear? Levanta as mãos, levanta e começa a glorificar o Deus da nossa vida aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus está aqui, queridos. Você pensa que Deus não está te respondendo? É porque Ele te abandonou. Pelo contrário. A espada está sendo afiada. A espada está sendo afiada aqui para que você não pare de entrar no campo de batalha. Ainda no capítulo de número 1, nós podemos ver que Deus ele vai trazer uma resposta para Abacuque. Só que nós temos que entender uma coisa. De um versículo para o outro, às vezes se passou dias. Às vezes se passou meses. Às vezes se passou anos. E a resposta de Deus a Abacuque era exatamente da primeira pergunta que ele fez. Que ele estava orando e parecia que Deus ele não estava escutando. Que ele estava gritando violência e Deus não estava trazendo salvação. Mas vamos ler o versículo de número 5, vai nos dizer assim: Vede, entre as nações e olhai, e maravilhai-vos. Admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando vos for contada. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sob a largura da terra, para possuir moradas não suas. Versículo 7. Horrível e terrível é, dela mesmo sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que leopardos e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte, sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. E aqui, os versículos posteriores, Deus ele vai continuar respondendo a Abacuque.
que Abacuque ele estava clamando, ele estava orando, mas quando Deus ele traz a resposta, ele traz dizendo, ó, vai se levantar, o negócio vai apertar, não vai ser fácil, o negócio vai estreitar, porque vai vir uma nação tão forte, tão horrível, tão terrível, onde os seus cavalos são mais ligeiros que leopardos, onde os seus cavalos são mais perspicazes do que lobos. Imagine só você clamar a Deus, pedindo que Deus viesse trazer salvação, e Deus está dizendo, não, está vindo aí a Babilônia sobre vocês. Está vindo aí um cativeiro sobre vocês. Está vindo aí o domínio dos caldeus sobre vocês. E o segundo ponto é a resposta de Deus. A resposta de Deus nem sempre vai ser aquilo que nós queremos ouvir. Porque Deus, Ele não fala conosco, Ele não nos traz uma resposta daquilo que nós queremos ouvir, mas daquilo que nós precisamos ouvir. É porque às vezes nós pensamos que é uma coisa, mas é outra. E eu quero que vocês entendam que quando a resposta de Deus chegar sobre a tua vida, e essa resposta não ser uma resposta que você estava esperando, saiba de uma coisa. Os planos de Deus são muito maiores, são muito melhores do que os nossos. A vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável, amém? Você crê assim? O problema é que às vezes nós não entendemos o porquê. E às vezes nós nem vamos entender o porquê. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Que você continue olhando para cima, confiando no Deus da tua vida, sabendo que Ele não te abandonou, e citando aquele versículo lá de Romanos, onde diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está difícil, está apertando, mas tudo isso está cooperando para que o propósito de Deus seja cumprido em tua vida. Cadê você que crê nisso? Cadê você que Deus está cumprindo o propósito na tua vida? Levanta a tua mão no terceiro andar e começa a adorar a Ele aqui nessa noite. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus, amém? Glória a Deus. No capítulo 2 do livro do profeta Abacuque, eu disse que eu seria bem sucinto, bem simples. Nós podemos ver que Abacuque ele vai subir na torre de vigia. O capítulo 2 vai nos dizer assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo. E o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torna bem legível sobre as tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim não mentirá. Se tarda, espera-o, porque certamente virá, e não tardará. Aqui no capítulo de número 2, Abacuque ele não estava mais questionando a Deus. No capítulo de número 1, ele questionava por quê? Por quê? Por quê, Senhor?
No capítulo 2, agora, ele vai subir na torre de vigia. E agora a decisão de Abacuque não é mais questionar, mas agora é esperar. Você se lembra que eu falei que às vezes Deus ele não muda a situação porque Ele está usando a situação para mudar o nosso coração? E era exatamente o que estava acontecendo com Abacuque. Deus não falou que viria salvação ali sobre o povo de Judá, até porque Judá não estava atrás e clamando por salvação. Judá estava precisando de juízo. Judá estava precisando de conserto ali. E no capítulo 2, Abacuque não mais questiona Deus. Agora a decisão de Abacuque é esperar. E talvez essa tenha que ser o dilema em meio ao silêncio de Deus, em meio à resposta que nós não esperamos, em meio à circunstância adversa. Talvez o nosso posicionamento diante de Deus é esperar e confiar. Era exatamente isso que Abacuque ele estava fazendo. Ele ainda não estava entendendo o porquê Deus iria permitir uma nação ímpia dominar sobre o povo de Judá. Mas mesmo ele não entendendo, ele escolheu esperar. Talvez você não vai entender, mas só o que você precisa fazer é esperar com paciência no Senhor. É confiar que Deus ele sabe como trabalhar e como fazer. Por quê, queridos? Abacuque poderia muito bem ter desistido de tudo. Porque, primeiro, a nação de Judá, se você for estudar historicamente, teologicamente, você vai ver que Judá desprezou as palavras de Abacuque. Não deu crédito às palavras de Abacuque. Enquanto ele estava dizendo, pregando ali arrependimento, dizendo que sobreviria uma nação tão forte sobre eles, que viria os dominar, a nação no lugar de se converter dos seus maus caminhos, desprezou as palavras do profeta. Mas aí você pode olhar para mim e dizer, mas irmão, você conhece a história? Você conhece a história dos reis que passaram sobre Judá? Conheço, irmão. Eu sei o que foi que aconteceu ali. Teocracia, monarquia israelita, os reis que passaram sobre Judá. Mas deixa eu dizer uma coisa. Existiu reis ímpios, mas também existiu reis que tiraram todos os altares de outros deuses, para que somente o Deus de Israel fosse adorado ali. Porque você pode olhar para mim e dizer, mas irmão, você se lembra do rei Ezequias? O rei Ezequias ensinou muito bem a nação de Judá ali. Ele renunciou muitas coisas, derrubou muitos altares, para que somente o Deus de Israel fosse adorado, Mas quando Ezequias morre, Manassés assume o trono. E Manassés, pastor Luciano, foi o pior rei que já se passou sobre o povo de Judá. Porque assim como seu pai derrubou os altares, ensinou ao povo que eles viessem somente adorar o Deus de Israel, Manassés fez tudo ao contrário. Manassés começou a trazer adorações a outros deuses. Manassés começou a levantar adoração a Moloque, a Astarote, a Baal. Começou a sacrificar crianças nos altares para adorar outros deuses. Foi o pior rei que já passou sobre Judá. Eu não iria aplicar não, mas deixa eu aplicar isso para nós.
A tua geração, a geração posterior, não será como a geração de Ezequias. Eu não sei se você está entendendo o peso dessa palavra. Mas a tua geração, a geração dos teus filhos, a geração dos teus netos, não será como a geração de Ezequias. Pelo contrário, você vai ser aquele que vai levantar o altar a Deus. Você vai ser aquele que vai influenciar e dar um bom testemunho, se aproximando ele mais de Deus, ensinando ele no caminho que deve andar. Porque como foi ensinado aqui, ensinar no caminho é você estar no caminho guiando ele. A tua geração não será como de Ezequias, porque enquanto você está correndo, os teus filhos irão voar. A tua geração não será como a geração de Manassés, mas será uma geração que venha amar ao Senhor. Mas será uma geração que vai amar os preceitos, os princípios e os valores bíblicos que foi ensinado por você. Você crê nisso? Diga amém. E era exatamente, queridos, essa a situação do profeta Abacuque, pregando para um povo que o desprezava, pregando para um povo que era idólatra, pregando para um povo onde as suas prioridades eram os seus bel prazeres, pregando para um povo onde Deus não era mais primazia de suas vidas. Mas quando Deus, no capítulo 2, agora o posicionamento dele é esperar. Porque esperar é pedagógico, irmão. Aqueles que saem, que passa do questionamento e evolui para o esperar, ele está evoluindo para agora estar vivendo na escola da adoração. Porque Abacuque começou questionando a Deus, mas terminou adorando a Ele. No capítulo 1, ele começa questionando e perguntando o porquê. Mas no capítulo 3, no capítulo 2 ele espera. E no capítulo 3 ele termina adorando a Deus, dizendo assim. Versículo 16. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu a sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as alturas. No capítulo 3, ele ainda não entendeu totalmente qual era o propósito do cativeiro babilônico sobre o povo de Judá. Mas mesmo ele não entendendo, ele escolheu adorar. Eu não sei se você está entendendo isso aqui nessa noite.
Talvez você pode não estar entendendo, mas sabe o que Deus ele está falando para você aqui nessa noite? Mesmo não entendendo, eu estou dizendo: adora, adora, abre a tua boca e adora, adora. Cadê você? Cadê você que pode adorar, mesmo não entendendo ele, mesmo não entendendo o processo, mesmo não entendendo o deserto? Cadê você que vai levantar a mão e adorar aqui nessa noite? Fique de pé, por favor. Do questionamento à adoração. Nós podemos iniciar, nós podemos chegar a Deus perguntando o porquê, mas nós não podemos permanecer nos porquês. Nós temos que evoluir a cada dia. Nós temos que esperar, e enquanto nós estamos esperando, nós vamos o adorar. E eu quero convidar você a fechar os teus olhos aqui nessa noite. Eu quero fazer um momento de clamor aqui com vocês. Eu quero fazer um momento de adoração aqui com vocês. Eu quero que vocês segurem na mão dessa pessoa mais bonita que está do seu lado aí. Mas segura firme nessa mão aí dessa pessoa que está do seu lado. Porque enquanto nós estivermos orando aqui, Deus ele vai quebrar correntes aqui nessa noite. Enquanto nós estamos orando aqui, Deus ele está trabalhando nas nossas vidas. Deus ele está trabalhando na nossa casa. Deus ele está trabalhando na nossa família. Deus está trabalhando sobre os teus filhos. Deus ele está trabalhando. Mas o nosso papel aqui nessa noite não é questionar. O nosso papel hoje aqui é adorar. É adorar. Você pode começar adorando aqui nessa noite? Coloca um louvor aí, irmão, por favor, por gentileza. Pode aumentar. Pode aumentar. Vou aumentar um pouco mais. Feche os teus olhos, por favor. Eu não sei o que você está passando, mas o segredo é adorar. O segredo é se render aos pés dele. Essa assim, na palma de suas mãos. Choro duro a noite, mas cadê você que pode adorar ele aqui? Eu creio, eu creio. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo. Olha aí, ó. Ainda. Cadê você que pode se alegrar na presença de Deus aqui nessa noite? Não deixa de adorar. Aleluia, Jesus. Todavia me alegra.
Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto da vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Amor. Amor. Aleluia. Glória a Deus. Abacuque, quando no capítulo 3, ele termina, ele fala, ele diz assim, ele ora ao Senhor, ele termina adorando, e ele adora ao Senhor, e ele diz, Senhor, eu só te peço algo, Senhor, que em meio, Senhor, a tudo que for acontecer, Senhor, ao decorrer dos anos, Senhor, que na medida que as coisas forem acontecendo, o juízo de Deus vier sobre nós. Pai, eu te peço, Senhor, que ao decorrer dos anos, aviva, Senhor, o meu coração, aviva a tua obra, aviva, Jesus, a tua presença sobre nós, sobre o teu povo. Ah, Senhor, desperta o coração do teu povo. Ah, Senhor, faz de novo. Faz novamente de novo, Jesus. Sabe algo? Sabe algo? O problema, igreja, não são os problemas que nós vamos enfrentar. Não são as guerras que nós vamos guerrear. Não são os desertos que nós vamos passar. Mas é como, é onde está o meu e o teu coração. Porque se o meu e o teu coração estiver nele, estiver confiando, estiver esperando,